meu querido irmão, minha querida irmã, seja muito bem-vindo ao nosso momento de meditarmos a palavra do Evangelho. Eu, Padre Gustavo, aqui de Botucatu, no interior de São Paulo, quero agradecer a sua companhia e desejar que o Senhor possa falar ao seu coração através do Evangelho de hoje. Deixe o seu joinha, inscreva-se aqui no canal, compartilhe e vamos juntos evangelizar. O Evangelho desta quinta-feira, dia 20 de fevereiro, é o de Marcos, capítulo 8, versículos do 27 ao 33. Invoquemos a presença e as luzes de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje nos mostra essa confissão de fé de Pedro. Mas um primeiro aspecto que nós precisamos sempre meditar é essa pergunta de Jesus, né? E vós, quem dizeis que eu sou? A experiência com Jesus é pessoal. É um encontro que eu preciso ter com Ele, que você precisa ter. Não podemos conhecer Jesus só pelo que os outros dizem, mas é preciso que eu chegue à minha resposta, a você possa afirmar quem é Jesus na sua vida, na sua experiência com Ele, porque tantas imagens erradas temos do Senhor. E muitas vezes estamos distantes de Deus porque ainda não conhecemos Jesus. Porque quem conhece Jesus, quem faz a experiência dele de verdade, se apaixona. E quando nós nos apaixonamos por Jesus, encontramos o maior amor da nossa vida. Então que você sempre busque isso, que você sempre tente encontrar Jesus, peça muito isso, para que você dê a sua resposta. Na minha vida, Jesus é essa pessoa. Pedro, ele responde corretamente, mas ainda não compreende totalmente quem é Jesus. Pedro responde sim, ele é o Messias, mas ainda tem aquela imagem que o povo judeu esperava, um Messias que fosse libertador, que fosse libertar Israel da opressão e do domínio romano, um Messias muito político, né? E quando Jesus fala que vai ser rejeitado, vai sofrer muito, vai ter que carregar a cruz, Pedro o repreende. Ou seja, ele queria apenas um Jesus de poder, sem a cruz, sem o sofrimento. E às vezes é essa falta de compreensão que também nós experimentamos. Queremos Jesus glorioso, ressuscitado, poderoso, mas quando temos que enfrentar a cruz e o sofrimento, nós queremos deixar isso de lado. Queremos a experiência de um Jesus light, um Jesus que
vai pagar as nossas contas, um Jesus que vai nos fazer estar feliz sempre, um Jesus que vai resolver todos os nossos problemas, um Jesus que vai nos dar saúde. Mas esse não é o Jesus do Evangelho. E essa conversão nós precisamos viver também, de aceitar Jesus por completo, o seu poder, mas também o seu sacrifício, a sua ressurreição, mas também a sua cruz. Como nós tentamos fugir da cruz e do sofrimento. E deixando isso, nós deixamos de lado um passo importantíssimo para que a vitória possa alcançar. Então que hoje você possa se reconhecer nesse Pedro que às vezes não pensa as coisas de Deus, mas apenas as coisas humanas. Quanto mundanismo, quanta coisa mundana, quanta coisa terrena visita o nosso coração. De vez em quando, na paróquia, eu vejo umas atitudes que parece que nós não entendemos nada do Evangelho, né? Parece que o padre está ali pregando todo dia, a palavra de Deus está sendo proclamada todos os dias, mas nós não compreendemos. Ainda esperamos um Jesus de glória e de poder sem a cruz. Que possamos dar esse passo de maturidade, porque é uma falta de maturidade espiritual querer separar a cruz de Jesus Cristo. Que essa repreensão que Jesus dá em Pedro possa ser um puxão de orelha também em nós. Se talvez estejamos querendo um Jesus light, um Jesus fofinho, um Jesus só alegria, paz e amor, um Jesus sem a cruz. Que Deus nos livre dessa tentação. Senhor Jesus, nós te agradecemos porque o Senhor deu a vida para nos salvar. O Senhor não fugiu da cruz, não fugiu da dor para nos alcançar a salvação eterna. Que nós também possamos seguir os seus passos, que possamos te encontrar, te conhecer e compreender quem realmente o Senhor é. Que nós possamos te abraçar crucificado, para que nós possamos te contemplar também na glória. Amadureça a nossa fé, que às vezes é tão infantil, tão superficial. Ajuda-nos a alcançar essa maturidade espiritual. Que desça sobre você, meu irmão, minha irmã, a bênção de Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pela sua companhia também hoje e fique sempre com Deus.